Eu quero falar com você nessa tarde sobre o Calvário e a morte de Jesus. Eu quero refletir com você um pouco hoje sobre a cruz de Cristo, sobre a crucificação de Jesus. Em João capítulo 15, no versículo 13, está escrito que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Sabe, a encarnação de Jesus Cristo é a maior prova de que Deus ama estar perto de nós. Deus ama estar perto de você, estar perto de mim. A palavra ensina em aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, que nós somos feitura de Cristo e fomos criados no Senhor para grandes obras, e o Senhor nos predestinou para que andássemos assim. Um projeto maravilhoso, um plano maravilhoso, tão especial de Deus para nós. Capítulo 2, versículo 10, vamos dizer que eu errei o texto. Aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. Nós somos essa feitura de Cristo e fomos criados assim no Senhor. Fomos colocados, enfincados assim em Jesus. E que presente especial para todos nós. A palavra nos ensina em Mateus capítulo 27, no versículo 38. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. O texto ensina que haviam 3, mas a cruz legítima era a cruz do meio. A cruz legítima era a cruz de Jesus. Eu sei que muita gente ensina em fora que não importa o caminho que você vá, qualquer caminho leva o homem a Deus. É o que muita gente tenta ensinar por aí, mas isso não é verdade. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Caminhos da morte, caminhos da perdição. Mas João capítulo 14, versículo 6 ensina que Jesus Cristo, Ele é o caminho. Qualquer outro caminho fora de Jesus te levará à perdição. Jesus é a verdade. Qualquer coisa fora dele é mentira. E Jesus é a vida. Só existe morte longe dele. A palavra nos ensina que alguém só pode ir ao Pai por meio de Jesus. E somente Jesus é esse mediador entre Deus e os homens. Porque nem outra salvação, porque também debaixo do céu nem outro nome há dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. A salvação nós encontramos somente em Jesus Cristo. E como é importante você, em uma tarde como essa, declarar essa verdade. Declarar a verdade que a cruz do meio é a cruz legítima, a cruz de Jesus. Na cruz Cristo disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O Senhor perdoou a todos que estavam blasfemando contra Ele, porque na cruz eu tenho perdão para os meus pecados. 1 João capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Este sangue purifica o homem de todo o pecado. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Entrem no santuário através do sangue, por meio do sangue de Jesus. Não fique mais no pátio ou apenas no átrio. Agora entre no lugar santíssimo, porque o véu grosso que separava o lugar santo do santíssimo se rasgou de alto a baixo. O sangue de Cristo nos garante acesso ao Senhor. Nós não precisamos mais de sacrifícios e nem sacerdotes para ter intimidade com o Senhor. O sangue de Jesus Cristo garante para você relacionamento com o Pai, intimidade com o Pai, comunhão com o Pai. Você pode fechar os olhos, pode falar com Deus, você pode orar, e o Pai vai ouvir você, Ele vai responder você, Ele vai atender você, Ele está atento às suas súplicas, petições, às suas orações. O sangue de Jesus e a obra de Jesus é suficiente para nós. O perdão dos pecados. Alguém pode falar: mas bispo, eu pequei, eu errei, eu vacilei, eu tive uma vida de transgressão, de iniquidades e de falhas.
A palavra ensina. 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. Meus filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação por nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo do mundo inteiro. Nós temos um advogado para com o Pai, e o nome dele é... vamos lá, fala com a boca cheia, vamos lá. Qual que é o nome dele? Não, mais forte, qual é o nome dele? Jesus é o nosso advogado para com o Pai. E quando Ele perdoa você completamente, imediatamente. Ele zera a conta e não cobra mais a dívida. Ele lança os seus pecados e o seu passado no mar do esquecimento. E Ele faz na sua vida nova todas as coisas. Como diz Paulo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. O velho, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Eu olho para você daqui, sabe o que eu vejo? Eu vejo uma vida nova. Eu vejo um homem e uma mulher que tem uma vida nova. Alguém que foi regenerado por Jesus Cristo, justificado por Jesus Cristo. Alguém que recebeu graça, misericórdia e amor do Senhor. Graça é aquilo que é feito para alguém que não merece, alguém que não pediu e que nem deseja, mas que é feito de forma gratuita, sem esperar nenhum retorno. Isso é graça. Graça é recebermos o que não merecemos. E misericórdia é a gente não receber o que a gente merece. Graça é esse favor sem merecimento. Não merecíamos, mas a graça nos alcançou. E a misericórdia é a gente não receber o que a gente merece. Bispo, o que a gente merecia? Eu merecia o inferno. Nós merecíamos condenação eterna, mas Jesus Cristo manifestou a sua graça por nós. Alguém celebre a graça do Senhor nessa tarde. A graça nos alcançou, a graça se revelou sobre nós. Nós somos salvos por essa graça, não por aquilo que a gente fez, não por aquilo que a gente faz ou vai fazer. Nós somos salvos por aquilo que Jesus Cristo na cruz Ele fez por nós. Alguns pensam que a salvação se encontra na oração de um pastor. Não há salvação na oração de um pastor. Alguns pensam que a salvação se encontra no perdão de um padre. A salvação não está no perdão do padre. A salvação você não encontra no protestantismo, no catolicismo, no espiritismo, no judaísmo, no budismo. Não há salvação nas boas obras, na caridade, na filantropia, na bondade do seu coração. Você pode ser muito bom e não ser salvo. A salvação não é mérito seu. A salvação é por aquilo que Jesus na cruz Ele fez por você. Claro que agora virá a evidência, haverão as características de um salvo, de uma vida realmente salva em Jesus. As evidências de um homem salvo, de uma mulher que tem salvação na vida. E isso é muito precioso. Nessa cruz tem para todos nós regeneração, pois quem está nela muda, quem está nela se santifica, quem está nela realmente tem segurança. Porque esta cruz é o poder para cancelar o nosso passado. E aí você sabe de qual é esse texto? João capítulo 3, versículo 16. É muito bonito a gente fazer um coral bem forte aqui. 1, 2, 3 e já. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 15, versículo 9. Como o Pai me amou, eu também vos amei a vós. Então permaneçam neste amor, permaneçam no meu amor, porque na cruz deram para Jesus vinagre com fel, lançaram palavras na sua face,
blasfemavam, pediram para ele descer da cruz, e se ele quisesse da cruz, ele teria descido. Mas se ele tivesse feito isso, jamais seríamos salvos. Por amor a mim e a você, ele se dispôs a morrer. É por isso que declaramos aquilo que o profeta Isaías declarou, capítulo 53, versículos 4 e 5. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos. Aleluia, aleluia. Nesta cruz existe mudança para a gente, uma nova chance, uma segunda oportunidade. Sabe, eu decidi nunca tratar alguém pelo histórico. Eu trato pessoas pelo destino. Eu não trato ninguém pelo histórico. Eu trato pessoas pelo destino. E a verdade é que existe um destino de Deus tão maravilhoso para você. Existe uma obra tão incrível de Deus para você. Deus, Ele pode mudar a sua vida. Ele pode transformar a sua história. Ele pode fazer tudo novo. Ele pode te levantar nesse dia. Mas eu te encontro hoje. Eu me encontro em um lamaçal de pecados. Eu estou em uma vida tão indigna, uma vida tão triste, uma vida tão amargurada. O diabo tem tentado contra a minha vida, acorrentado a minha vida. Mas o Senhor, Ele diz para você: eu venho para libertar os cativos, para pôr em liberdade os oprimidos. Ele traz libertação para você. Ele realiza uma obra poderosa na sua vida. Quando eu olho para Jesus, para o Calvário, para a morte de Cristo, quando eu olho para a cruz, eu vejo: cada condenado leva a sua. Não dá para descer, não dá nem para olhar para trás, não dá para parar e não dá para desistir. Uma vez na cruz, não tem como descer, não tem como olhar para trás, não tem como parar, não tem como desistir. Você não consegue parar mais, não dá para desistir. Bispo, por quê? Porque você está crucificado com Jesus na cruz. E aí Paulo diz isso para a igreja de Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. A minha vida agora revela o caráter de Cristo, a vida de Deus. E por onde eu for, Jesus, Ele vai se manifestar. A vida de Deus será revelada. O Senhor, Ele será engrandecido através da minha vida. Porque o meu coração é um altar para Deus. A minha vida se torna um altar para Deus. E as marcas do Senhor são manifestadas em mim. Quando eu olho para esse texto, eu vejo uma vida que é uma vida de submissão. Que a gente mata o nosso orgulho, que a gente mata as nossas vaidades, que a gente mata o nosso eu, as nossas vontades, para viver o propósito de Cristo, para viver o plano maravilhoso do Senhor, para ser aquilo que Ele quer que a gente seja. Quando eu olho para a cruz de Cristo, que é esta cruz de provação e de submissão, eu entendo aquilo que Paulo está dizendo, que o que importa é conhecer a Cristo e ser conhecido por Cristo. Paulo vai dizer: eu me alegro nas provações, necessidades, perseguições, calúnias. Eu me alegro nos naufrágios. Eu me alegro nas dores dessa vida, porque eu sei em quem eu tenho crido. Paulo vai dizer: eu me alegro nas tribulações, porque Paulo agora tira os olhos do problema
e coloque os seus olhos no amor de Cristo por ele, e tudo passa a fazer sentido para Paulo. Sabe, nós temos uma geração hoje, que é uma geração que não quer sair do raso. É uma geração que não quer amar a Jesus intensamente. Sabe, é uma geração que se fere e se machuca. E eu entendo muito bem das feridas e machucados da vida. Mas é uma geração que desiste, sendo que a cruz é a cruz da submissão. Bispo, não estou entendendo. Sabe qual era a maior alegria dos discípulos e dos apóstolos? Morrer por Jesus. Eles eram presos, apedrejados, espancados, crucificados, decapitados. E o privilégio de um apóstolo era ser um mártir, é morrer por Jesus. Hoje em dia, se alguém incomoda você, se alguém fala mal de você, se alguém foi estúpido com você, você quer sair, você quer se afastar. Quando alguém não cumprimenta você, quando alguém trata você de maneira que você não merece ser tratado, e eu sei que isso é muito ruim, você prefere fugir, você prefere sair. Se você entrar aqui por causa de homens, homens vão tirar você daqui. Mas se você entrar aqui por causa de Jesus, ninguém vai tirar você daqui. Ninguém tira você. Ninguém tira você de uma missão, de um propósito. Bispo, mas a igreja nunca fez nada. Nunca fez nada contra você. A igreja de Jesus, pessoas fizeram. E pessoas são pessoas, na igreja, na empresa, na faculdade, em qualquer lugar. Pessoas são pessoas. E a gente tem uma missão. A gente tem um encargo nesta vida. É o caminho da cabra montês. A gente se fere subindo a montanha. A gente se machuca. A gente chega lá. Quando a gente chega lá, a gente olha para o corpo e diz: meu Deus do céu, estou cheio de feridas. Jesus, Ele poderia poupar a gente dessas coisas. Ele poderia. Mas o Senhor, o nosso Pai, o nosso Deus, não poupou o seu Filho unigênito. Nenhum apóstolo foi poupado dessas coisas. Quando eu li a Bíblia, eu vejo gente que morreu por Jesus, que foram perseguidos e difamados. Gente, vocês acham que os dias passam e a gente sofre mais? Você acha que as perseguições não aumentam para a gente? Aumentam. Você acha que os dias passam, e eu sei que a maioria esmagadora dos pastores são uma bênção, são homens de Deus, mulheres de Deus. Mas acha que não tem pastor que quando me vê morde a testa? Que não tem pastores que são tomados por ciúme, por inveja e outras coisas? Os dias passam e coisas assim acontecem. As dores aumentam, provações aumentam. Mas nós temos uma esperança, aleluia, que não é terrena, ela é eterna. E tudo vale a pena. Vamos lá, tudo vale a pena. Ninguém vai atrapalhar a sua carreira ministerial. Ninguém vai sabotar a chamada de Deus na sua vida, porque a chamada é uma chamada indesistível. Eu sei que doeu, que machucou, você se feriu, mas chegou a hora de você se levantar outra vez e falar: será tudo diferente? Você vai falar daqui para frente: nada vai me fazer retroceder, porque o meu alvo é Cristo Jesus. Quando olhamos para os homens, ficamos distraídos. Quando percebemos ventos e ventanias, tempestades e ondas, queremos parar.
Mas quando nós olhamos para Jesus, nada tira o nosso foco. Eu estou pregando para alguém que recebe de Deus hoje aqui nova energia, novo entusiasmo. Através de você, o maior avivamento da história desta igreja vai acontecer. Deus vai liberar sobre a sua vida uma graça tão especial. Ele está renovando você. Ai, bispo, eu estou tão cansado de tudo, cansado de todo mundo, cansado das pessoas. Olha para mim, meu filho, eu sei disso. Eu sei disso. Eu entendo o seu coração. Mas em Jesus, você renova as suas forças. Você sobe com asas como águias. Você corre e não se cansa. Você caminha e não se fatiga. Deus hoje renova o ânimo de alguém que está aqui. Talvez pessoas, ministério decepcionou você. Talvez você está aqui dizendo: meu Deus, eu não consigo mais, meu coração está fechado. Não tem problema. Jesus, Ele está renovando o seu ânimo nessa tarde. Ele fala para alguém nesse dia que Ele pode fazer tudo novo, tudo diferente. Ele pode renovar tudo dentro de você. Ele pode trazer sentido e norte para você. Ele cura seu coração. Ele não muda o passado, mas Ele revela para você o seu destino. E quando eu olho para você, eu consigo ver. Eu consigo ver. Porque servir ao Senhor é apesar de. Servir o reino é apesar de. Estar aqui é apesar de. É apesar das tribulações. É apesar das pessoas más. É apesar da ingratidão. É apesar das feridas. É apesar das agonias dessa vida. O que fazemos? Fazemos apesar de qualquer coisa dessa vida. Nossos olhos estão fixos no Senhor. Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? E o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e também fez a terra. Eu não sei quantos dias eu terei nessa vida, mas uma coisa eu tenho certeza: eu gastei todos os meus dias, toda a minha força, toda a minha energia, toda a minha fé e todo o meu amor para fazer a obra do Senhor. E tudo valerá a pena no final. Tudo valerá a pena naquele grande dia. Naquele grande dia, Cristo olha para quem estava à sua direita e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós somos salvos nesta esperança, a esperança de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por isso que tribulações de hoje não se comparam com a glória que ainda está por vir. Bispo, por quê? Porque o céu não é somente o nosso destino, o céu é a nossa origem. Nós somos do céu, vamos lá, pertencemos ao céu. Então quando eu olho para a cruz, que era vergonha, que era escândalo, agora a cruz é a ponte para o céu. E Cristo declarou, João capítulo 14, versículos 2 e 3: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A esperança que
e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Vamos à prova de verdade, Senhor. Eu termino dizendo isso, que a escolha depende de cada um, para mudar de vida, para ser uma nova pessoa em Jesus. Cristo disse na cruz: tetelestai, o preço foi pago, completamente pago, você é livre. Alguém pode falar tetelestai? Não, alguém pode falar mais forte, tetelestai? Não, alguém aqui pode gritar dizendo tetelestai? O preço foi pago. Faz assim, ó. Diga: eu estava assim. Diga: Jesus na cruz declarou tetelestai, e agora eu estou assim. Vamos lá, você é livre. Você é livre. Você é completamente livre. Ele morreu de braços abertos, só para nos receber. Cristo ressuscitou para trazer esperança para você. 1 Pedro capítulo 1, versículo 21. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Tudo que Ele conquistou na cruz, agora é direito seu, agora é a sua herança. Como diz a palavra, João capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Maria Madalena chega e a pedra tinha sido removida. E o anjo diz: o que você faz aqui? Ele não está mais aqui. Ele não está mais aqui. Por que, bispo? Porque ele ressuscitou e vive para todos sempre. Em um domingo como esse, a pedra estava removida. Em um domingo como esse, ele ressuscitou. A sexta-feira é difícil, é de dor, é de crucificação, é de morte, é de calvário. Mas o domingo é de ressurreição. O domingo chegou. Vamos lá, tem que falar mais forte. O domingo chegou. Não, vou falar mais alto. O domingo chegou. Não, me desculpa se alguém está aqui a primeira vez, eu vou gritar: o domingo chegou! O domingo chegou! Aleluia por isso! E ainda bem que o domingo sempre chega, porque existe uma esperança para você, de uma nova semana, de dias que serão
impagáveis para você. O domingo chegou e Deus te dá uma oportunidade para você fazer diferente, para você escrever uma nova semana na sua vida, para que você viva os projetos e propósitos que Deus tem para você. O domingo chegou e nós temos tantos motivos para celebrar o Senhor nesta hora. Que bom que o domingo chegou. Fique em pé, por favor. Alguém diga bem forte: Jesus, obrigado pela sua obra. Que os meus olhos sejam colocados no Senhor, fixos no Senhor. Diga obrigado por isso. Abra as mãos assim, por favor. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. Onde estava o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu e eles perguntaram: por que choras? Maria respondeu: é que aí estava o corpo do meu mestre, só que o corpo dele desapareceu. Pra trás, creio eu que já disposta a ir embora. É quando o mestre aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e diga aos meus irmãos pra começarem a sorrir. Diga a eles que não acabou. Fala que a morte eu venci. Então Maria, segundo tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e disse a eles: senta todo mundo aí, deixa eu lhe contar como que aconteceu. A terra estremeceu, sepulcros se abriram, nada foi.
voltar. É o filho que saiu de casa e você falou: será se o pai me recebe de volta? Ele te recebe de volta. Ele te recebe com uma festa. Ele tem um banquete para você. Ele tem roupas novas, calçados novos. Ele tem um anel para colocar no seu dedo. Ele tem uma celebração para você hoje. Bispo, eu me afastei, eu me distanciei, mas Deus não me quer assim, eu sei. Se você quer voltar, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu tenho que orar por você. Eu preciso orar por você. Bispo, eu quero voltar para Jesus. Eu me afastei, me esfriei, mas hoje eu estou de volta. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Bispo, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero que Ele mude o que tem que ser mudado em mim. Eu quero me entregar completamente ao Senhor. Venha no altar e se entregue completamente ao Senhor. Faça uma aliança. Volte para Jesus. Se renda inteiramente diante da graça de Jesus que está disponível para você. Receba esta oração e diga: Jesus, hoje eu quero mudar de vida. Eu quero ser transformado. Eu quero voltar para a sua presença. Pode ir chegando bem perto aqui do altar. Pode se aproximar. Filho amado, vem como está. Bispo, eu quero voltar para Jesus. Venha, aproxime do altar e volte para Jesus agora. Vem, filho. Bispo, eu quero entregar minha vida ao Senhor de forma completa. Venha, entregue sua vida agora. Como está. Faça uma aliança com Jesus. Se renda completamente diante de Jesus. Reconheça a graça e misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Venha para o altar. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você. Precisamos orar por você. Aleluia. Vem, filho amado, vem como está. Eu vou esperar as últimas duas pessoas aqui. Aonde estão as últimas duas pessoas? As últimas duas pessoas. Bispo, eu preciso. Eu quero que Cristo mude em mim, que tem que ser mudado. Eu vou esperar a última pessoa. Pai, aqui estão os teus filhos. A sua graça e misericórdia se revela agora sobre cada um deles. O atributo de Deus alcança cada um deles. Sua palavra ensina que esta palavra, ela é fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo veio para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal deles. Obrigado por isso, pela sua graça, misericórdia e amor revelado sobre os teus filhos. A grande questão não é a cruz, mas a mensagem da cruz. Não é a cruz por si só, não é o símbolo, é a mensagem que a cruz carrega. O Evangelho é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que acredita, que crê no Senhor. E aquele que crê, aquele que confessa seus pecados, esses são perdoados e salvos. Senhor, manifesta sobre cada um dos teus filhos graça, misericórdia e amor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Em Lucas capítulo 15, versículo 10, diz que agora existe literalmente alegria diante dos anjos. Em outras palavras, tem festa no céu. E o céu está em festa, a igreja Impactados também está em festa nessa tarde. Vamos lá, alguém diga aleluia! Nós celebramos ao Senhor pela sua vida, glorificamos a Jesus pela sua vida, honramos ao Senhor pelo maior milagre que existe. Deus seja louvado. Aleluia. Vamos terminar